Bom dia, nação maltense, torcida motorizada. Passando aqui, é um dia realmente para a gente dar satisfação para a torcida, mostrar transparência, conversar, tratando de um assunto que a gente não queria, de fato, que foi a eliminação do campeonato estadual, mas sempre sendo transparente, conversando com a torcida, como foi durante toda a temporada, mostrando o trabalho que estava sendo feito, o trabalho sério, com profissionais de caráter, mas que infelizmente futebol é resultado. Nós não conseguimos alcançar as semifinais do campeonato estadual, realmente foi no detalhe, a gente não conseguiu chegar entre os quatro, apesar de ter feito um trabalho muito sério, toda a estrutura que a gente podia ter, que o Moto podia ter, todo o profissionalismo, toda a questão de pagamento em dia foi feito, os profissionais contratados. Mesmo a gente com a dificuldade do ano sem calendário, a gente conseguiu trazer profissionais de caráter, profissionais sérios e que fizeram um bom trabalho, tanto que a gente não pode esquecer que a gente conseguiu uma classificação para a Copa do Nordeste, suada, mas mostrando muito que esse trabalho tinha tudo para dar muito certo. Infelizmente, no campeonato estadual ficou faltando detalhe, ficou faltando ninguém na diretoria, comissão, e nem nos jogadores está satisfeito. Nosso objetivo principal sempre foi o campeonato estadual. A Copa do Nordeste era sim um dos objetivos nossos para a gente conseguir chegar na fase de grupos, mas a gente sabia da importância do estadual. Todos os dias tudo isso foi falado, todos os dias a gente reforçou a importância do estadual, a gente precisava estar nas finais, mas infelizmente, como eu disse, futebol é resultado. O trabalho sendo feito, não só o que aparecia dentro de campo, mas o trabalho administrativo, o esforço todo que foi feito, a seriedade como a gente levou o trabalho desde o início, a gente chega agora e realmente não conseguiu chegar nesse objetivo. E é mais do que justo a gente poder dar uma satisfação para a torcida, que realmente é quem sofre com esse momento, é quem realmente fica naquele sentimento de que a gente poderia ter ido mais longe, mas eu acho que fazendo uma análise de todo o ano, de toda a temporada, a gente vê que o time tinha qualidade, o time foi bem treinado, a gente tinha o potencial para passar. Então talvez o sentimento de frustração fique maior exatamente por conta disso, porque a gente sabia que a gente tinha um elenco mais qualificado, a gente sabia que a gente tinha condições de passar e quem estava aqui no dia a dia, no trabalho, sabe que o trabalho foi feito de maneira séria desde novembro até agora. Agora o Moto não para, a gente encerra as atividades do profissional, mas o trabalho de base continua, o trabalho administrativo dentro do clube continua. A gente precisa, o Moto Clube precisa de uma reestruturação realmente administrativa que está sendo feita no decorrer desses anos. A gente precisa organizar nosso clube em vários pontos para a gente poder conseguir ter os resultados. Óbvio que o objetivo principal, além de organizar administrativamente, era a gente conseguir os resultados. Infelizmente, futebol é o detalhe, futebol são os 90 minutos dentro de campo e aí a gente chega agora, a gente ficou fora das semifinais. Mas a torcida maltense pode ter certeza que está sendo um trabalho feito de maneira séria. É um trabalho que o Moto, em curto prazo, em curto médio prazo, vai colher os frutos. A gente está com a dedicação e o foco na base, agora mais do que nunca, para a gente já conseguir estruturar um clube, para a gente iniciar em 2026 com a estrutura, com jogadores nossos de base, obviamente. E o CT Pereira dos Santos está em constante melhoria, a gente está sempre buscando essas melhorias para o clube, porque o resultado é o mais importante, é o que aparece no futebol. Mas é de fundamental importância que a gente enxergue também as melhorias que vêm sendo feitas no clube e as melhorias que ainda precisam ser feitas. Eu venho aqui como presidente do clube realmente passar que nós não estamos satisfeitos com o resultado. Não existe, a gente não está satisfeito realmente com o resultado que alcançamos no campeonato estadual. Mas dizer que não vai faltar trabalho, não vai faltar empenho, porque eu tenho certeza que o Moto vai voltar a ter aos títulos maranhenses, a hegemonia maranhense,
mas o trabalho tem que ser feito. Não só da diretoria que está à frente agora, mas também o conselho, a torcida, todos unidos para a gente conseguir realmente reerguer esse clube. Reerguer no momento que a gente precisa da união total, a gente precisa da dedicação total do Moto, porque a marca do Moto é gigante, o clube é gigante, mas a gente precisa mostrar isso dentro de campo e conseguir os resultados. Obviamente nenhum time sobrevive sem títulos, nenhum time sobrevive sem resultados, então a gente tem que buscar isso. O trabalho pode ser muito bem feito na parte interna. Se os 90 minutos não funcionarem, a gente sabe. Então eu entendo, assumo responsabilidade, entendo a frustração da torcida, eu como presidente, mas também como torcedor, também sinto essa frustração da gente não ter chegado num campeonato que a gente sabe que a gente tinha nível para ser campeão. Então assumo a responsabilidade, a gente traz aqui realmente essa satisfação para a torcida motense, para todos os motenses, conselheiros, e clama realmente para a união, para a gente conseguir fazer um Moto muito melhor nos próximos anos. O trabalho de base continua, a base vai continuar trabalhando, a gente tem um compromisso, foi um compromisso assumido por mim de estruturar a base do clube. Então agora, com o encerramento das atividades do futebol profissional, a gente vai buscar realmente o foco total na base, com toda a estrutura que a gente já conseguiu para dentro do CT, com os patrocinadores que a gente conseguiu para poderem levar o trabalho para a base, para a gente fazer uma base bastante estruturada. Então fica aqui realmente a minha manifestação. Eu acredito que o Moto tem muito a crescer. Em relação à questão do trabalho feito no profissional, nas próximas semanas, no próximo mês, quando a gente conseguir reestruturar tudo e encerrar aqui a atividade, eu vou sentar com o conselho, sentar com as torcidas para apresentar a prestação de contas de tudo que foi feito, todo o trabalho que foi realizado, para mostrar a transparência que eu acho que o clube precisa. A gente mostrar que a gente trouxe jogadores realmente de nível, que a gente não fez um time sem um planejamento, que a gente buscou tudo e o planejamento foi acontecendo. Infelizmente o planejamento depende de resultado para ter êxito. Se a gente tivesse chegado na final, eu tenho certeza que isso tudo apareceria mais. Como a gente não conseguiu o objetivo dentro de campo, a gente vai apresentar tudo que foi feito, toda a prestação, para mostrar para o conselho, para mostrar que o trabalho está sendo feito e também para a gente trazer os pontos positivos. Muito a gente tem que acertar. No primeiro ano total de gestão, eu acredito que a gente mais acertou do que errou, mas realmente com os erros a gente tem que aprender e aperfeiçoar, porque o Moto precisa, independente de quem esteja à frente do clube, mas é importante a gente aprender com os erros, passar e mostrar o que foi feito de errado, para a gente poder corrigir e no próximo ano ter um ano muito melhor na parte do profissional. Mas o Moto não é só isso. O Moto é toda uma estrutura, o Moto é um clube grande, o Moto são as divisões de base, o Moto são os outros esportes, o Moto é uma marca que é muito forte aqui no estado do Maranhão e o que a gente precisa é trazer credibilidade. Eu tenho certeza que hoje o Moto tem muito mais credibilidade do que antigamente. Então a gente consegue trazer realmente uma visão do empresário, das autoridades, para entender que o Moto é muito grande e a gente precisa reerguer esse clube. Agora só quem vai fazer isso realmente o torcedor motense, é quem ama esse clube e quem precisa se juntar mais do que nunca agora para a gente conseguir reerguer e colher os frutos do que está sendo plantado. E com certeza os resultados dentro de campo virão.